boa tarde! Você já imaginou que uma simples gramínea pode ser tão forte quanto aço? Que contradição, né? Parece o tronco de uma árvore. Estamos falando de uma planta milenar de origem japonesa. O bambu. No Oriente, ele já é super utilizado na construção civil. E aqui no Paraná tem gente seguindo o mesmo caminho. Você vai ver como o bambu pode ser usado em paredes, pisos e se transformar em diferentes objetos. Ah, e ele ainda tem uma importância espiritual. Você vai entender por que é bom ter em casa. A sabedoria dele espiritual, ela é muito forte porque ela traz 7 verdades. Também vamos experimentar um pastel de broto de bambu. Eu acho que eu nunca comi broto de bambu. Márcio não economizou. Não é de vento, né? Tem gosto do quê? Palmito? Não, ele é mais crocante que o palmito. É já já. A gente está em Campina Grande do Sul com o Márcio, que é artesão, trabalha com bambu há mais de 20 anos. Por que você começou a trabalhar com bambu? Eu comecei porque eu morava em Florianópolis, trabalhava em restaurante e daí eu imaginava que o serviço fosse mais tranquilo, que eu via os outros artesãos. Trabalhando com bambu? Com bambu, sem muito compromisso, ganhava a mesma coisa que eu, então daí eu já gostava também, daí já fui mudando. E aí você tem um bambuzal aqui? Aqui tem uma fazenda que um japonês plantou há 30 anos. Ah, esse bambuzal tem mais de 30 anos? Tem mais de 30 anos, começou a plantar para conter a erosão. E aí com o tempo ele foi tomando forma e está hoje. Nossa, que bonito! Um bambuzal pode ter até 150 anos, mas o bambu tem de ser retirado até os 7 anos e não precisa ser plantado novamente. Olha, esse aqui é a muda do mussô que vai ficar esses grandões que a gente está vendo aqui atrás. Ele cresce quase 1 metro por dia, esse bambu aqui. Olha que interessante, em 6 meses ele já tem a altura que ele vai ter, o diâmetro, e ele só fica talvez se desenvolvendo por dentro. Só amadurecendo. Aqui não tem perigo de bicho? Não. Hoje já deu uma revisada, geralmente tem alguma coisa, mas não... Que é? Geralmente tem alguma coisa, por exemplo, o quê? Cobra, essas coisas assim. Sério? Meu Deus do céu, Márcio. Ai, que susto! O Marquinho não tá aqui, eu nunca achei que você fosse fazer isso comigo! Os dois são japoneses? Os dois são japoneses, dois foram trazidos pra cá. E o broto de bambu, a gente come desse bambu ou daquele? E daquele. Tanto faz, fica o mesmo broto? Ou o sabor é diferente? É um pouco diferente. Qual que é mais gostoso? Eu prefiro o do bambu fino. E o panda come bambu? Come esse aqui. Pois é, mas bambu engorda ou não engorda? Não. Não, né? Mas e por que o panda tá gordo? Você tem essa informação? Eu acho que ele deve comer muito também. Muito bambu. Esse aqui é um broto de pesca. Parece um alho poró. Olha, esse aqui é um bem velho, ó. Porque já tá todo pintado. Em torno de 5 anos. Esse é o som de velho. Vamos ver o som do novo. Ah, ele já é um som mais denso. Parece que ele ainda é gorducho, não tá tão oco. Meu Deus, gente do céu! Olha o tamanho, pessoal. Caramba, esse que é o bambu gigante? Esse é o bambu gigante. Mas ele é bem difícil de tirar, porque eles são muito selvagens, né? Ó, gente, parece o tronco de uma árvore. Olha o tamanho isso aqui, ó. Se não me falar que é bambu, eu penso que é o tronco de uma árvore, né? Mas esse bambu é mais caro que o... que o mussô? Ele leva mais tempo também, né? E tem menos. E o trabalhão que dá para tirar ele. Sim, nossa, imagina. Mas e como ele se transforma em construções, móveis, objetos? O Marcelo que faz o beneficiamento do bambu, ou seja, ele recebe o tronco do bambu. E você, eu sei que é meio um professor pardal, né? Você inventou algumas máquinas aqui para poder trabalhar com o bambu. Essa máquina mesmo assim era a parte dela, a base dela, era uma caixa de telefone que fica na rua, que assim, foi abandonado e eu peguei a estrutura dela, fiz a base dessa serra aqui. Porque aqui assim no Brasil não tem, porque vocês também estão iniciando isso. Estão iniciando e o custo é muito caro para você mandar fazer uma máquina dessa assim, fica muito caro. Esse aqui é o moçô, tanto com o moçô, o ouro gigante. Vai vir sempre pra cá? Vai vir sempre pra cá nesse carrinho aqui. O que eu vou mudar é o espaçamento da serra e a altura da serra.
A máquina corta o bambu em ripas que depois são lixadas. Depois que a gente formou essas ripinhas, vai pra onde? Depois de pronto assim, lisa, daí vai pro defumador. Tem que ir no defumador para tirar o excesso de água que ele tem, sabe? Porque daí se tirando a água dele, vai evitar que venha o caruncho, que venha aquelas broquinhas, né? Aqui, ó, gente, ele passou no defumador. Ele pode virar carvão também, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. O carvão de bambu, que é bom até para escovar os dentes. Sim. Deixa os dentes branquinhos? Sim, tirar a umidade de computadores, de armário, essas coisas assim. De mofo, tira tudo. Que bom. Até dentro do carro mesmo, se deixa dentro do carro, ele vai puxando a umidade. Então, ó, depois de comer o pastel, a gente vai escovar os dentes de bambu. Você vai escovar também, pode ser? Pode. Todo mundo, né? Todo mundo vai escovar os dentes. Mas antes, vamos entender como ele é utilizado na construção. Gente, o Fábio é o arquiteto do bambu. Ele criou essa casinha linda para os cachorros, por isso que eles estão rodeando aqui, que eles estão morrendo de ciúmes que a gente sentou aqui. Esse foi um dos trabalhos, né? Essa casinha foi um dos teus trabalhos, porque você fez a churrasqueira também com bambu. Fiz a churrasqueira, tem mais uma casa na Universidade Federal do Paraná, no Centro de Agroecologia. Eu vejo a ripinha, que eu acabei de conhecer aqui junto, e vejo o bambu inteiro. Você trabalha também com o bambu inteiro? Sim, com o bambu inteiro. Mais para parte de construção civil, né? Que seria a ideia. Essa da casinha aqui é um projeto do Leonardo da Vinci, né? Que é uma ponte que ele desenvolveu. Quando ela foi desenvolvida, ela era para ser de toras de madeira, né? E ela não vai prego, é só encaixado. E o bambu, ele tem as fibras, todas elas são lineares, né? Até nesse aqui, se você for ver, ó, se eu bater um prego aqui, ele vai rachar ele inteirinho, então, né? o jeito de trabalhar com ele, o melhor é fazendo... Faz ou tabique de madeira, né? Seriam pregos de madeira, ou esse parafuso autobrocante, ou mesmo amarração, né? Por que o bambu é melhor para trabalhar na construção civil? Ecologicamente, ele é muito mais correto do que qualquer outro material que existe na natureza, né? Ele é uma grama, né? Então, você corta, ele vai nascer de volta. Ele tem uma vida útil, assim, dependendo da espécie, entre 25 e 100, 150 anos. Então você fica 100 anos sem ter que plantar um bambu, você só fica colhendo ele, manejando ele, né? Não é um material que ele é mais leve para construir, né? O impacto dele no meio ambiente acaba sendo mais leve. Ele tem uma alta resistência, né? Ele não é um material que está aí para concorrer com madeira, ele é um material para concorrer com ferro mesmo, em relação à estrutura. Justamente por causa dessas fibras dele que são longas, ela é extremamente resistente. Mas por essa parte ecológica, assim, já seria já um bom motivo para estar trabalhando com ele, né? Então a gente está aqui, ó, embaixo da churrasqueira, que é inteira feita com bambu. Essa construção foi do Fábio. E a gente reuniu os três aqui, o Márcio e o Marcelo, porque os três também fazem artesanato com bambu, que tá muito na moda e todo mundo devia aderir, né? Porque é super sustentável. E olha o tanto de peças bonitas que são feitas com bambu. A gente tem aqui as tábuas que vocês estavam comentando, né? Tem tampo de mesa, tem o toque-toque, ó, para quebrar caranguejo. E os talheres aqui, ó, que são feitos de bambu. Vocês usam isso na casa de vocês? Dá pra cortar tudo certinho? É bom? E essa faquinha corta, então? Corta, ela não é um corte muito perfeito, mas ela corta. Mas ela corta. né? Mas dá pra passar uma manteiga. Olha que bonito que fica, gente, os talheres de bambu. Aí tem aqui as outras conchas também usadas. Por que é bom usar bambu, assim, pra cozinhar? Na cozinha, assim, esse material? Então, ele é atóxico, né? Ele não vai riscar a panela. É um dos materiais que a própria vigilância sanitária indica para usar na cozinha, né? Junto com os utensílios de plástico, por exemplo, colher de madeira hoje em dia não pode mais. Não pode mais. Mas o bambu pode. Mas o bambu tá ganhando a madeira, já percebi mesmo. Tem até flauta. Alguém sabe tocar essa flauta? Não, mas quem fez tocava muito bem. Tocava bem mesmo isso aqui? É transversal, não sei nem tocar. só pra aqui. Aqui e aqui põe os dedos. Pô, a pessoa é burra mesmo. Esse aqui não é pra tocar assim, então. Não, é assim. Nossa, isso é muito difícil. E o rapaz que fez, que era flautista, tocava tão bem. Tocava bem mesmo? Nossa, o som lindo. Quero provas. Dela. Um som Me dê lindo. imagens. Vamos provar esse broto de bambu e depois fazer o nosso pastelzinho? Parece um palmito. Vocês não vão comer? Podem comer, gente. Prova aí. É bom. Essas pontinhas aqui, ó. Muito bom. Gostoso, né? Muito bom. Parece um palmito, assim, um gosto de palmito.
Ele seria mais caro que o palmito? Não, porque chega Não? no mesmo preço. Gente, que delícia, muito bom. Daí tem outros formatos, é isso? Isso, esse aqui seria as ponteiras, né? Que seria a pontinha do bambu, que é considerado o mignon dele. O em rodela, né? Aham. E o picado. Que bacana. Se você botar o picado lá de um de palmito, vamos jurar que é palmito. Vamos jurar que é palmito, e o gosto é muito E o gosto parecido. é parecido. Nossa, tá uma delícia esse bambu. E depois a gente tem que... Lembra o que a gente tem que fazer? Comer o broto de bambu. E depois? Escovar os dedos com Escovar carvão. os dentes com carvão. Porque essa eu quero ver, então vamos lá. O pastel de bambu é bem fácil de fazer. É só utilizar aquelas massas prontas de pastel e rechear com bambu e queijo. Esse aqui, gente, esse pastel está recheado. Que o Márcio não economizou. Não é de vento, né? Não é de evento. Depois é só fritar. Nosso pastel de broto de bambu com queijo ficou pronto, né? Pelas mãos do Márcio, que foi nosso chefe. Você estava falando do valor nutricional, que é muito bom o bambu, Sim. né? Tem várias coisas. Sim. Ele, proteína. Carboidrato, pouco açúcar, né? Ó, eu vou pegar esse aqui que é o menorzinho. Vocês vão pegando aí. Nossa, o cheiro tá bom, hein? O cheirinho tá bom. Prove. Parabéns. Muito bom. Oi, Márcio. Nossa, ficou uma delícia. E bem recheado, porque o Márcio recheou isso aqui junto comigo. Olha que delícia. Nossa, tá bom isso, hein? É bom, né? Muito bom. A cara do cachorro olhando aqui é melhor. O pastel ficou muito bom. E quais outras receitas que dá pra aproveitar o O broto? pessoal faz guisado, pode assar ele inteiro, saladas, você pode fazer empadão, essas coisas assim. Pode de acompanhamento qualquer molho, né? Provamos o pastel de broto de bambu, adorei. O nosso chefe aqui mandou super bem. Claro que você tinha uma ajudante também que, né, deu uma boa recheada nesses pastéis. E agora a gente vai escovar os dentes com carvão de bambu. Nunca tinha visto, vamos ver. O carvão também pode ser utilizado para a limpeza de filtros de água e também para a limpeza do organismo. Acerta ele, mistura com um copo de água e toma. E o negócio de escovar os dentes, você faz assim ou você só Não, come? pega um pedacinho, mastiga bem, né? Depois Mastiga bem. escova em cima dele. Mas ele fica, os dentes ficam pretos ou não? Na hora que você escova aqui, fica tudo preto. Vamos lá? Só mastigar? Deixa eu ver. Tá certo? Tá. Deixa eu limpar um pouco. Ó, agora, ó, branquinho. Trim, tem que pôr aquele coisinho. Pessoal, quero agradecer que vocês compartilharam comigo essa experiência. Eu não sabia de todas essas propriedades do bambu, nem como ele era importante. E eu só desejo sucesso e que a gente consiga evoluir e desenvolver para que vocês consigam utilizar mais ele na construção, porque assim, o bambu, como vocês falaram, é 100% aproveitável. Então que vocês tenham sucesso aí na empreitada de vocês. Viva o bambu! Viva! E, gente, já foi surpreendente conhecer as características físicas do bambu. Agora vamos entender a força espiritual dele com a terapeuta Alessandra Barreto. Como que uma plantinha dessa tem tantos ensinamentos pra gente? Quem vai nos explicar é a terapeuta Alessandra. Alessandra, o bambu é tão importante, né? Você estava falando que ele tem vários significados. É, com certeza. Na verdade, ele é uma planta oriental e que traz toda uma filosofia do Feng Shui, do Feng Shui, como a gente chama aqui no Brasil, que é da prosperidade. A sabedoria dele espiritual, ela é muito forte, porque ela traz 7 verdades. Ela traz lições que nós, seres humanos, temos que aprender. Uma das lições que o bambu nos explica é a humildade. Se tem uma ventania, se tem uma tempestade muito forte, uma figueira, que é uma árvore super grande, ela vai cair com o raio. Já o bambu, ele é maleável, ele é flexível, ele vai de acordo com o vento. E na vida, nós temos que ser flexíveis. E você arrancar um bambu é a coisa mais difícil. Então, na vida, a gente tem que ter raízes profundas. O bambu também, ele é oco, porque a gente tem que ser oco de vez em quando para a gente poder deixar entrar o novo. Se eu sei tudo, eu não vou aprender
aprender nunca Verdade. nada na vida, né? E o bambu, ele vai pro alto porque ele tem metas. Nós temos que ter metas na vida. Você não vai chegar em lugar nenhum se você não sabe aonde chegar. E a outra coisa é que você veja, ó, o bambu, ele vive num bambuzal. É a outra lição, cooperativismo. Juntos nós somos mais fortes. E assim, a principal delas é o bambu, ele é forte, ele é resistente, ele é resiliente. O bambu, ele verga, mas não quebra. Gente, eu nunca mais vou olhar para um bambu de uma outra forma. Agora eu só vou olhar para o bambu e lembrar de todos esses ensinamentos. Mas não é bonito? Não, é lindo isso. Inclusive, você vai saber a importância de ter um bambu em casa, que a gente vai falar sobre isso agora. Gente, o bambu é tão resistente, tão confiável, que a Ali tem como escada aqui no consultório dela, né? Ele fica como o corrimão, a estrutura toda da escada. E eu queria que você falasse pro pessoal de casa como ter o bambu em casa. Se você pega um bambuzinho desse aqui, ó, e tem na sua casa, só vai atrair coisa boa. 2020 é o ano do sol, da prosperidade, é o ano de você trabalhar e ter retorno. Gente, é um ano que dá pra você trabalhar e começar a colher frutos. Então, todo mundo colocando um bambuzinho em casa, entendeu?